noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Luz e de Esperança. Eu sou a Annelise Malman e nós vamos falar de um capítulo muito maravilhoso, todos são. Porém, ele vem ao encontro de alguns aprofundamentos que eu venho fazendo, estudando para mim, estudando para servir, estudando para que esse nosso planeta possa avançar. Porque a gente pede tanto que as coisas mudem, que tudo seja diferente e que o mundo está terrível, só que a gente esquece que a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é também estudar. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está vindo pela primeira vez, então a gente sempre se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já vem sabe, mas nunca é demais a gente reforçar que, inclusive, essa é uma obra para ter em casa, para ter na nossa cabeceira, para a gente fazer esse estudo. E a gente vai ler milhares de vezes e cada vez a gente vai entendendo um pouquinho mais. É que nem como qualquer livro, Ao longo da vida que a gente vai lendo, a gente vai ter outras percepções. A gente vai estar mais maduro, vai estar com outras experiências, vai estar com a mente mais aberta. Então fica até o convite da leitura. Até estou me enrolando para iniciar aqui, porque me lembrei de uma coisa. Quem aqui, não precisa levantar a mão de verdade, só se quiser, tá? Mas na sua cabeça pensa, ainda tem o hábito de ler, ou alguma vez na vida teve o hábito de ler? Legal, Quem quer pode levantar, Porque é um orgulho, A gente seguir com esse hábito. Eu brinco com isso porque eu lembro, antes da era digital, eu lia muito mais. Não sei se ocorre isso com vocês também, Hoje em dia a gente fica ali com os olhos bugados nos memes, na internet e vendo conteúdos aleatórios. Quando vê, passou 1 hora. Quando vê, passou 2. E quando vê, a gente está ali, Consumindo, vai saber o quê, Então, hábito da leitura, para quem perdeu, resgatar. Para quem não perdeu, ótimo, que possa manter. E para quem nunca adquiriu, sempre dá para iniciar. Sempre dá para começar. Nem que seja 1 página por dia. Não é tão difícil, E aí já fica aí, um bom livro para quem quiser iniciar suas leituras. Então, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, eu vou ler o item 1. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, existem mundos habitados. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou para preparar o lugar. E após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Então, este é um trecho extraído do capítulo de João, da Bíblia, capítulo 14, versículo 1 a 3. Achei maravilhoso, está até grifado aqui para quem quiser, grifado no próprio livro, O coração de vocês não deve se perturbar. Eu tinha lido antes e não tinha me chamado a atenção como chamou agora, Então deve ter um porquê. E aí da gente refletir o quanto os nossos corações estão perturbados. Nossos corações, nossas mentes agitadas, a nossa alma carente de alimento. Carente de Deus. Pois quando estamos próximos dele, nossos corações não se perturbam. Alguém já experimentou esse estado? Alguém já conseguiu experimentar esse estado de conexão com Deus, a ponto de se sentir em paz? Fica, essa reflexão.
Eu sei que é um exercício difícil, pelo mundo que a gente vive ainda. Um mundo de provas, um mundo de expiações, só que um mundo que está caminhando para regeneração. Nós estamos num processo, eu brinco, né? Gente, eu vou ter que ficar limpando o suor, tá? Porque eu estou num calorão. Eu brinco, né? Eu costumo dizer assim que há muitos anos eu frequento aqui o CELI. Há 22 anos. Entre as falhas, né? Entre as saídas que a gente dá, sempre aqui. E eu lembro quando eu sentava aqui para assistir meus amigos, né? Os palestrantes da antiga, e depois que me formei palestrante, falando da tal da transição planetária, que está no Evangelho ali. Esse mesmo capítulo, para quem quiser se debruçar depois, quiser estudar, ele fala dos diferentes mundos e dos diferentes estágios do nosso planeta. Nosso planeta vem passando por estágios. E eu brinco, né? Eu escutava aquilo. Nossa, a tal da transição. O planeta vai para um mundo de regeneração. E aí eu estava lá esperando, né? Quando é que vai ser isso? Porque a gente vai no centro espírita, a gente escuta, a gente estuda e está sempre indo para o mundo de regeneração. E quando que vai ser? E aí a boa notícia é, estamos nesse momento. Por isso, tá bem à vontade. Por isso estamos sentindo muitas coisas mais do que antes. Por esse motivo, as coisas estão diferentes, estão aceleradas. Então, graças a Deus, né, estou aqui ainda para ver esse momento de transição. Claro que para chegar na regeneração ainda vai levar um tempo. E esse tempo também é determinado por nós. Porque quanto mais consciência tivermos, mais nós vamos trabalhar para nos regenerarmos. E ao nos regenerarmos, o planeta vai avançar de nível. E aí eu pergunto, quem quer que isso aconteça? Eu estou animadíssima para esse evento, acho que não vou estar nesse corpinho, né? Espero voltar. Esses dias a gente brincava ainda em família, né? Não sei se a gente volta para esse ou se a gente vai para o outro. Ai, gente, a minha esperança é, né? Eu estou trabalhando para voltar nesse, né? E isso é um exercício diário. Assim como ir na academia, onde a gente tem que cuidar desse veículo, dessa matéria que chamamos de corpo físico. Precisamos nos alimentar bem, cuidar da nossa alimentação. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos. E aí entra que conteúdos absorvemos, o que estamos lendo. Porque o que a gente está consumindo mentalmente está condicionando os nossos comportamentos. Está condicionando, inclusive, a nossa saúde física, se está saudável ou não. Vocês nunca viram alguém dizer assim, nossa, eu me cuido super bem, eu me alimento, eu treino, eu faço de tudo para estar bem, e quando vê a pessoa ficou doente, está com uma doença, né, as inúmeras que existem. E aí, qual é a regra? Parece, bom, mas eu estou me cuidando, eu estou me alimentando, eu treino, eu faço atividade física. Por que será que a pessoa desencadeou essa doença? Porque a gente não é só essa matéria que a gente vê. A gente não é só esse corpo. Tem outras coisas que precisam ser trabalhadas e que estão lá no nosso estado inconsciente, lá nas nossas memórias, no que nós carregamos, seja dessa vida, seja de outras vidas. E que nós precisamos olhar. E ao olhar para elas, nós temos condições de ressignificar, de mudar padrões de comportamento. E aí a gente pega o Evangelho, Jesus esteve na Terra há mais de 2000 anos, e o que ele nos disse é tão recente, tão atual. Há muitas moradas na casa de meu Pai,
Meu reino não é deste mundo, que é o capítulo de amanhã, para quem quiser vir assistir, teremos, não sei se vai vir amanhã. Amanhã com aquele moço ali, né? Quem quiser para seguir, né, a sequência da palestra de raciocínio, que é, olha o que a gente é dentro desse universo. A gente quer ter o privilégio de sermos os únicos habitantes do universo, né? Imagina. Então, o próprio Mestre Jesus veio e disse. Só que ele disse de um jeito que naquela época se poderia compreender. Ele explicou para uma mentalidade mais infantil. Eu costumo dizer que nem para as crianças, quando a gente vai contar uma história, quando a gente vai contar algo importante, a gente usa uma linguagem que a criança vá compreender. Agora, Jesus fez a mesma coisa que a gente faz com as crianças. Ele falou numa linguagem que se pudesse ser compreendida e ainda assim o que aconteceu? Jesus foi crucificado. Ainda assim, né, ele conseguiu disseminar a sua ideia, que perpetuou por todo esse tempo e vai seguir, porque Jesus existe. Jesus é um ser de luz, é um ser tão iluminado que ele está cuidando da gente ainda. Ele está aqui de volta. E ele nem vai precisar vir na matéria, nesse corpo de novo, como a gente imagina. Ele está aqui, a palavra dele está aqui. Jesus estará cada vez mais aqui quando nós tivermos ele como nosso ídolo, o nosso símbolo, como a nossa referência de ser. Será que é tão difícil isso? Então vamos pensar. Jesus tinha por princípios o perdão, a compaixão, a caridade. Ele dizia, ame ao próximo como a si mesmo. Então, alguns ensinamentos para a gente seguir. E aí fica a pergunta. Quem está conseguindo seguir os seus exemplos? O quanto nós amamos o próximo como a nós mesmos. E eu só posso amar o outro quando eu me amo. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Tanto que a gente dá, né? Na mesma medida. Eu posso até dar amor para aqueles que eu quero bem. E aqueles que eu tenho ranço? E aqueles que eu tenho conflito? Eu estou dando na mesma medida? Eu estou dando a minha sombra. Então, se eu tenho mágoa, eu dou mágoa. É tudo lei de ação e reação. É o que eu estou emanando, eu estou recebendo de volta. E o mais interessante é que diz que hoje, com o planeta em transição, a gente está recebendo mais rápido. Então, vamos cuidar o que a gente está emanando. Porque vai vir, antes demorava um pouquinho, pelas próprias leis do planeta. Então, a gente praticava a própria reencarnação. Dizem que alguns espíritos já não reencarnam aqui. Vão para outros planetas. Como Jesus disse, a outras moradas. Para quem precisar ir para outros lugares, para evoluir lá em outros lugares. Lá em outros... nós somos estados mentais, somos espíritos. Então, à medida que a nossa consciência vai avançando, a gente volta aqui para a regeneração. Senão a gente vai para outros. E está mais rápido. Então, antes a gente precisava reencarnar aqui, né? Levava mais tempo. Agora não, agora a gente faz e recebe.
A gente emana e recebe. É rápido. Ah, muito